E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos resolver a equação de Legendre. Depois da vinheta. Bom, primeiro vamos dar uma olhada para ver como é que a gente chegou a partir da equação de Poisson e passando pela equação de Laplace até a equação de Legendre, né? Então nós estamos resolvendo, em última análise, a equação de Laplace em coordenadas esféricas. E essa equação é dada por essa equação aqui. É uma equação complicadinha, é uma equação em R, em θ e em φ. E o potencial aqui nós estamos chamando de U0. Nós queremos saber a solução mais geral possível para esse potencial nessas variáveis. Primeiro a gente realizou uma separação de variáveis, visto que o Laplaciano ele é separável, e nós descobrimos que nós temos três equações independentes. Primeira equação azimutal, cuja solução é bastante simples, é uma exponencial de mais ou menos imφ, e aqui no caso o m é um número inteiro, a princípio, em razão da condição de contorno na variável φ. Nós temos a equação radial, que depende de uma segunda constante de movimento que eu chamei de L, que é a constante de separação na equação R e φ. Ele vai ter a seguinte solução: uma constante R a menos L mais uma outra constante R a L mais 1. L, A e B são constantes por enquanto indeterminadas, né? Enquanto M eu já sei que são números inteiros, positivos e negativos. Da separação de variáveis eu também tenho a equação polar, que é a equação para θ, e essa equação depende de ambos os números M e L. L, por enquanto, eu não sei exatamente que tipo de constante é. A gente realizou uma substituição de variáveis, x igual ao cosseno do ângulo θ, e encontramos a equação associada de Legendre. No vídeo passado, nós trabalhamos com essa equação, descobrimos que a potência que nós precisamos colocar aqui no termo em 1 menos x ao quadrado para eliminar esse polo aqui precisa ser módulo de m sobre 2. E esse cara aqui, Pm de x, é um polinômio que nós vamos descobrir agora. Bom, antes nós temos um resultado que vem da própria equação associada de Legendre, realizando essa substituição, em que os polinômios P de m vão depender dos polinômios de ordem zero, que são chamados de polinômios de Legendre. Para eu encontrar as soluções para qualquer m, aqui no caso maior que zero, é só eu derivar com relação a x o número de vezes necessários, certo? Depois eu falo o que acontece com a solução para m menor que zero, por enquanto a gente vai ignorar. P0, que é a solução que nós temos que encontrar agora, né, visto que através da derivação nós podemos encontrar todas as outras soluções, é solução da equação de Legendre, que é essa equação aqui. P duas linhas a segunda derivada de P0, P' a primeira derivada, e P0 é o próprio polinômio. Esses polinômios aqui vão depender de L. Então nós vamos realizar aqui uma modificação na notação. Nós vamos chamar esse cara aqui de L, e aqui o zero vai indicar que é o polinômio de ordem zero em M. Então nós vamos abandonar aqui, vamos colocar um ddx de P0 de L, e aqui um d2 dx2, mesma coisa para esse termo. O que nós vamos supor? Nós vamos supor um ansatz. Esse polinômio de ordem zero e que depende de L vai ser do tipo somatório em J de 0 a infinito de alfa J x elevado a J. Como nós já lidamos com a singularidade que vem desse termo na equação associada de Legendre, nós vamos supor que esse polinômio é um polinômio só de termos de ordem positiva e que, portanto, nós vamos ter que lidar com os problemas de convergência dessa série aqui. Porque para eu ter uma solução fisicamente aceitável, eu preciso que essa série seja convergente para todos os valores de L e também para todos os valores de M. A primeira a gente substitui essa série de potências na equação, o que equivale, claro, a calcular as derivadas, né? Então eu vou calcular primeiro a primeira derivada, que é simples. A primeira derivada desse cara vai ser o alfa j vezes j elevado a j menos 1. E a segunda derivada
é precisamente a derivada do termo acima, que é o AJ vezes J menos 1 elevado a J menos 2. Então eu venho e substituo esse ansatz na equação de Legendre. Eu tenho aqui o primeiro polinômio, tenho o segundo polinômio e tenho meu terceiro polinômio. Certo? Aí eu vou realizar algumas manipulações. Esse x aqui, ele pode multiplicar o x elevado a j menos 1, resultando em x elevado a j. Essa soma aqui, ela pode entrar aqui. Portanto, aqui eu tenho um termo em x ao quadrado que multiplica o termo em xj menos 2. Menos 2 vai embora. Então eu tenho também esse termo aqui em j. Esse termo aqui eu posso colocar em evidência com x elevado a j. E aqui eu tenho somatório em AJ, também em evidência. Aqui eu tenho menos 2j menos j, j menos 1. Eu vou colocar menos j em evidência. Então eu tenho aqui j mais 2 menos 1, que é igual a j mais 1. Esse termo aqui é o termo que acompanha, vou tirar as chaves, x elevado a j. Só por questão de notação, parênteses aqui, colchetes aqui. Então esse primeiro termo está limpo com uma potência em x elevado a j. Nesse termo aqui, percebam que os dois primeiros termos da série, que é para j igual a 0 e para j igual a 1, são 0. Né? J igual a 0, j igual a 1, eliminam esse termo aqui. Portanto, essa soma começa em j igual a 2. E agora, só nesse termo aqui, ou seja, apenas no segundo termo, eu vou renomear o índice J. Eu posso renomear o índice J da maneira como eu quiser, porque a soma não vai se alterar. Isso é chamado de índice mudo. Eu vou fazer J indo para J mais 2. Quando eu fizer isso no segundo termo, eu vou ter aqui J mais 2, J mais 2, J mais 2, J mais 2 e aqui J mais 2. O efeito de fazer isso é que J agora, aqui eu tenho a potência em J, aqui eu tenho mais 2 menos 1, aqui continua como está, e aqui o J agora, nessa soma, começa com 0. Essa soma aqui é exatamente igual à soma anterior, ela não mudou nada, eu só escrevi de forma diferente para eu poder colecionar os termos de mesma ordem. Então eu venho aqui e vou colocar em evidência com chaves o termo x elevado a j. E a somatória eu vou colocar aqui para fora. O termo AJ não posso, porque agora eu tenho AJ aqui e AJ mais 2 aqui. Então, para que essa equação valha, ou seja, para que esse polinômio em x elevado a j seja igual a 0, seus coeficientes têm que ser 0 em todas as ordens. Portanto, eu tenho como resultado que esse termo aqui tem que ser igual a 0. Eu vou reescrever esse aqui. Isso é chamado de relação de recorrência. Portanto, o A alfa j mais 2 é igual a esse coeficiente aqui, vezes alfa j. Então, por exemplo, se eu conhecer o alfa 0, eu posso conhecer alfa 2 para determinado valor de L. Então, eu tenho, por exemplo, se o alfa 0 for conhecido, meu alfa 2 vai ser igual. Se j for igual a 0, esse termo é nulo, esse termo é nulo, esse termo é nulo, então eu tenho aqui um meio. LL mais 1 a 0. E se eu quiser conhecer o termo de ordem a quarta, eu aplico novamente a mesma relação, e a sexta e etc. Portanto, o que eu tenho é que, começando por alfa 0, temos todos os termos alfa j para j par. Por outro lado, eu posso começar com alfa 1. E se eu conhecer o alfa 1, por exemplo, posso utilizar a mesma expressão para deduzir alfa 3. Né? Se o j for igual a 1, esse termo é alfa 3. Então aqui eu tenho 1, esse termo eu tenho 2, esse termo aqui vira 2 e esse termo aqui vira 3. 3 vezes 2 igual a 6. Então, para determinado valor de L, alfa 1 está relacionado a alfa 3 e alfa 3 com alfa 5,
um alfa 7 e etc. Então, começando por alfa 1, temos todos os termos alfa j para j ímpar. Isso significa que nós temos duas séries independentes. Nós temos uma série para j par e para j ímpar. De forma geral, PL de 0, na variável x, ela vai ser expressa, então, da seguinte forma. Eu tenho alfa 0 vezes a série par, né? Então eu tenho 1 mais x ao quadrado, mas aqui eu vou ter alfa 2 por alfa 0, mais alfa 4 por alfa 0, x à quarta, mais para assim por diante, né? Portanto, eu tenho alfa, termo geral da série, alfa j sobre alfa 0, x elevado a j. Mas essa série vai para infinito. Junto com essa série, claro, eu tenho a segunda série, que começa em alfa 1. A série começa em alfa 1, ele começa com x. E aqui eu tenho alfa 3 sobre alfa 0, x ao cubo. Alfa 5 sobre alfa 0, x à quinta. Né? O termo geral é o alfa j sobre alfa 0, x elevado a j, para j. E esse cara aqui nós vamos colocar 2n aqui, né? Que o j par, eu posso colocar o termo geral dessa forma. E aqui eu posso colocar um 2n mais 1. E com isso estou simbolizando um termo geral de ordem ímpar, em que o n vai de 0 a infinito. Então aqui eu tenho, agora, em vez de uma somatória em j, eu tenho uma somatória em 2n e uma somatória em 2n mais 1. Bom, agora a gente precisa prestar atenção numa componente muito importante. Bom, de fato, essa série, ou essas duas séries, independentemente, são soluções da equação de Legendre, mas para serem soluções físicas, elas precisam convergir. Então a gente tem que dar uma olhada na convergência desses polinômios. Para olhar a convergência dos polinômios, nós precisamos observar qual é o limite desse termo para quando j vai para infinito. Ou seja, nós vamos calcular aqui o limite para j tendendo a infinito de todo esse termo aqui. Para facilitar a minha vida, eu vou colocar esse sinal de menos aqui para dentro. E é esse o limite que nós temos. De qualquer forma, o termo de maior magnitude em j aqui é em termos de j ao quadrado. E embaixo também, né? Nós podemos montar o polinômio aqui e vocês vão poder observar que eu tenho 2j mais 2 e aqui eu tenho j ao quadrado, certo? Então, j mais j, eu tenho 3j aqui. Tanto o numerador quanto o denominador, eles vão para infinito na mesma ordem, né? Então, por exemplo, se eu tomar a primeira derivada desse termo, eu vou ter 2j mais 1, enquanto esse termo aqui eu vou ter 2j mais 3. E se eu derivar novamente, então eu tenho que o meu limite é claramente igual a 1. Isso me dá um problema porque esse resultado me diz que quando x é igual a 1 ou quando x é igual a menos 1, essa série vai divergir. Ela só não vai divergir, ou seja, nós temos, no geral, temos divergência nas séries, tanto na par quanto na ímpar, para x igual a mais ou menos 1. E, portanto, essas séries não dão origem a funções analíticas e fisicamente aceitáveis para o potencial. A única forma dessas séries não divergirem para x igual a mais ou menos 1 é elas terminarem, ou seja, haver um último termo e, portanto, essa série não ser infinita. Tanto para a série que começa com A0 quanto para a série que começa por A1, o que nós precisamos é que exista um j para o qual, no termo imediatamente superior a esse j, o alfa seja igual a 0 e assim por diante. Então, precisamos que a série termine em algum j. E aqui o j vai pertencer aos números naturais, tá certo? E quando é que j termina? J vai terminar se o L for um número inteiro. O j no qual a série vai terminar vai ser no qual esse termo aqui é igual a 0. E essa série só vai terminar quando L
for também um número. Portanto, aqui a gente encontra uma condição para que nós tenhamos soluções físicas do potencial, que é, além de m ser um número inteiro, o L tem que ser também um número natural. Então perceba o que acontece. Aqui nós temos, nessas condições, nós temos o que nós chamamos de polinômios de Legendre. E o primeiro polinômio de Legendre, ele vai ser o PL para L igual a zero. Quando isso acontece, esse polinômio só tem o termo alfa zero, porque para L igual a zero, o único J possível é igual a zero. Então eu tenho apenas o termo A0 aqui e o próximo termo da série vai ser, claro, zero. O próximo polinômio que eu tenho é para L igual a 1. Né? Se o L é igual a 1, essa série aqui eu não contempla o termo L igual a 1. Por quê? Se o L é igual a 1, o último valor possível de J é um valor ímpar. Portanto, a série é a série ímpar. Então aqui eu tenho J igual a 1 elevado a x e os demais termos vão ser iguais a zero em função dos coeficientes. P20 de x, como é que vai ser? P20 de x, como o último valor de j vai ser igual a 2, então eu estou na série par. É essa primeira série aqui. E aí, nesse caso, o primeiro termo é a zero e o segundo termo é o termo em x ao quadrado, todos os outros vão dar zero em razão das relações de recorrência. E aí eu tenho o valor de α2 sobre A0 a ser calculado. Claro que α2 nós já calculamos ele aqui, certo? Podemos substituí-lo aqui. Então eu tenho 2 vezes 3, meio. E aí meu A0 vai embora com o A0. Portanto, o próximo termo é 1 menos 3x ao quadrado e assim por diante. Então o que nós temos é que quando L é par, temos polinômios de Legendre de ordem par. Quando L é ímpar, temos polinômios de Legendre de ordem ímpar. E para encontrar quem é a 0 e quem é a 1, nós podemos normalizar os polinômios de Legendre. E nós vamos escolher a normalização em que PL aqui de 0, quando x é igual a 1, que esses caras aqui sejam sempre iguais a 1. Quando isso acontece, nós podemos utilizar o que nós chamamos de fórmula de Rodrigues. Me dá os polinômios de Legendre da seguinte forma. 1 sobre 2 elevado a L, L fatorial, dL, dx elevado a L, x ao quadrado menos 1 elevado a L. Eu acho que a fórmula de Rodrigues se escreve com S. Então essa fórmula aqui me dá todos os polinômios de Legendre que obedecem à equação de Legendre simples. Esta equação aqui. Para os polinômios associados de Legendre, nós vamos utilizar PML de x vai ser igual à derivada de x m vezes com m positivo dos polinômios de Legendre associados. E como vocês sabem, quando eu tenho um polinômio de ordem n, eu posso derivar esse polinômio n vezes. Se eu derivar n mais uma vezes, ele vai dar zero. Então, essa própria condição com L inteiro, e portanto com os polinômios de Legendre bem definidos, também me diz que m pertence ao intervalo fechado de menos L. Certo? Qualquer m que seja menor que menos L ou maior que L vai zerar o meu polinômio associado de Legendre, que é a solução da equação associada de Legendre. Esse vídeo aqui eu vou parar por aqui, mas o assunto continua. No próximo vídeo eu vou falar sobre as propriedades dos polinômios de Legendre e dos polinômios associados de Legendre, e vou usar esses polinômios para construir o que nós chamamos de harmônicos esféricos. Bons estudos e até a próxima.